Bem-vindos à Living Talks Make a Difference do grupo Living Tours. Sempre acreditamos que viajar vai muito mais para além de um destino, é sobre dar oportunidades, movimentar economias e unir pessoas. E é isso que nos move todos os dias, conectar um ecossistema que gera valor para todos. Nestas breves talks, damos voz aos Living Tourianos que fazem a diferença nas várias áreas e empresas do nosso grupo. Esta semana tenho aqui comigo a estrela do nosso departamento Front Office de Lisboa, o Bruno Serrador. Bruno, antes de mais, pergunto-lhe como foi receber este prémio, portanto, e esta distinção da sua liderança, portanto, o João Sousa. Bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigado. Foi um culminar do meu trabalho desde o ano passado, desde que cheguei à Living Tours, e tem sido um privilégio e um orgulho ter recebido o troféu, ou a distinção, de uma pessoa que eu tenho grande consideração e grande admiração e respeito, o João. Boa. Tem sido um trabalho árduo, mas com muita dedicação e interesse e um privilégio poder trabalhar nesta empresa e também trabalhar ao lado de pessoas que admiro e que me puxam todos os dias e que fazem com que seja o melhor profissional. Estava à espera de ser chamado ao palco ou não? Diria que não. Este troféu poderia ser de qualquer um. É o troféu de uma equipa de Lisboa e eu ter sido escolhido foi um grande privilégio. Portanto, vir aqui acima deste palco aqui da Living Stars foi algo que, enfim, poderia estar ali, poderia ser realmente um dos escolhidos, portanto, mas estava confiante ou não? Sim, estou sempre confiante no sentido que, desde que faço o meu trabalho, essas possibilidades acontecem sempre. Portanto, desde que eu dê o meu melhor, tudo pode acontecer. Muito bem. O Bruno tem dupla licenciatura, portanto, em Turismo e Gestão Hoteleira pela Universidade Europeia, portanto, e um mestrado em Gestão Hoteleira. Portanto, Bruno, sei que queria seguir História ou Arqueologia, mas como não havia grandes saídas profissionais, optou pelo turismo, portanto, e agora que já se formou, portanto, acha que foi a aposta certa, o turismo, portanto, o que mais o atrai, portanto, na área do turismo, portanto, dado já ter trabalhado em hotelaria, como sei, portanto... Sim, diria que, tendo em conta os meus gostos e as saídas profissionais, creio que foi a opção mais correta. Como o Rui disse, como tinha dito anteriormente, o meu interesse sempre foi a História e a Arqueologia, a parte mais antiga, verificar todas as histórias de ambas, de todo tipo de histórias, nem que seja natural ou dos países em si, sempre tive interesse desde criança. Boa. Tenho vários livros em casa e sempre tive interesse, mas principalmente queria saber mais vários livros lidos e onde se inspirou. Exatamente, sim. Okay. Sempre tive mais interesse em saber sobre as línguas, culturas de outros países. E o turismo, de alguma forma, foi uma escolha natural e também sempre tive interesse em saber mais línguas. Portanto, quando vi que havia mais saída profissional para o turismo, parte hoteleira, pensei que seria melhor dos dois mundos. Com mais saídas do que propriamente a História, sim. Apesar de ser incrível, fantástico, mas portanto as saídas são um bocadinho para professores de História ou um pouco mais, não é? Ou seja, não há assim muita ou fora de Portugal. O que eu queria era fazer estudos em Portugal. E depois no futuro, se algo acontecesse, iria para o estrangeiro, mas em termos de saída profissional em Portugal, era o melhor aqui. Bruno, e fale-nos ainda sobre a sua experiência de ter feito Erasmus, portanto, em Varsóvia, portanto, na Polónia, em plena pandemia. Portanto, as aulas foram online, não é? Mas, como diz você, portanto, a minha universidade permitiu que que fizéssemos, portanto, no país, não é? Conte-nos como foi esta experiência, que foi naturalmente também ela, enfim, castrada pela pandemia, não é? Sim, foi uma boa experiência. Até este momento foi a minha maior experiência no estrangeiro. Erasmus. Sempre tive interesse pelo país, Polónia.
E o facto de ter sido na pandemia e haver possibilidade de estudar lá, foi uma grande vantagem, apesar de estar na pandemia. A nossa Universidade Europeia e de Varsóvia permitiram que nós pudéssemos estar no país, Boa. mesmo tendo aulas online, porque se houvesse aulas online em Portugal, nós provavelmente iríamos ficar, não iríamos fazer Erasmus. Era um Erasmus, enfim, não era a mesma coisa. Era tal como aqui, Sim, era tudo em Erasmus, portanto, Exato. que era tudo em casa e, portanto, e à distância, não é? Mas estar no país... Ou seja, mas foi para o destino, ou seja, foi para o país, estava lá, mas as aulas eram presenciais, mas que tinha que haver as separações. Presenciais, foram mesmo online. Mas lá no país? Lá no país, em Varsóvia, na Polónia. Ou seja, mas depois conseguia sair e conhecer o destino, conhecer o país, a cidade? O facto de estar na pandemia foi algo positivo, no sentido que poderíamos visitar as cidades sem um grande aglomerado de pessoas. Era como se fôssemos apenas locais a visitar uma cidade normal. Muito bem. E permitiu de alguma forma conhecer melhor os locais e as pessoas em si de forma mais natural. Muito bem. E sem as confusões grandes das cidades. Boa. Bruno, a entrada do Bruno, portanto, na Living Tours surge no seguimento de uma palestra minha, portanto, dada na Universidade Europeia, em Lisboa, a pedido do meu amigo, o professor Luís Mota, portanto, numa disciplina de mestrado do Bruno, não é? E desde aí que a empresa ficou sobre o meu radar, segundo diz o Bruno. Conte-nos como é que o atraiu, portanto, a minha palestra, o que é que mais o atraiu na minha palestra para enfim, querer se juntar aqui ao mundo living touriano? Sim, de facto, a experiência na Living foi muito mais cedo do que estar propriamente na empresa. Quando houve a palestra, fiquei atento à autenticidade que o Rui indicava da empresa, o sentido de mostrar o melhor nós temos, o melhor Portugal tem. E o facto de as tours serem muito personalizadas, a experiência do convidado ser o ponto fulcral da empresa, o nosso modus operandi, ou seja, isso foi algo que me... Identifica-se com esse foco no cliente, com esse apoio, a se querer mostrar aquilo de melhor que temos no nosso país. É um modo como eu vivo a minha vida, é sempre mostrar melhor às pessoas. Boa. Ser um bom acolhedor é algo que é intrínseco a mim, ou seja, fica sempre ligado. Boa. Portanto, foi aí o elo de que, E a partir daí, tipo, candidatou-se e acabou por... Sim, quando eu ouvi a candidatura, lembrei-me logo do Rui e da empresa e pensei, já conheço mais um bocadinho, fui ver outra vez a aula e os apontamentos que tinha e fiquei, é uma boa aposta. Boa, muito bem. Mas, entretanto, tinha estado já na hotelaria ou estágios também? Estive em estágios e depois estive mesmo a trabalhar em hotelaria. Muito bem. Bruno, abordando a sua função como perfeito anfitrião na nossa agência de receptivo presencial, portanto na Baixa de Lisboa, fala-nos como é a experiência de trabalhar na hospitalidade e na arte de bem receber e as experiências de acolhimento que proporcionamos aos nossos convidados e turistas que nos visitam de todo o mundo. Como eu tinha dito, o meu modo de vida é mostrar o melhor que Portugal tem, que Lisboa tem. Boa. E desse modo, qualquer pessoa que se desloca à nossa loja... Acaba por ser algo natural para saber aqui fazer o acolhimento. Mesmo sendo convidado, turista, ou posso ser mesmo uma pessoa local, que viva perto, ou que seja mesmo do lado da rua, um vizinho. O meu modo é sempre acolher e ajudar, sempre, em qualquer situação. Sim, porque nós, no nosso front office, apesar de recebermos turistas que vêm comprar atividades no destino, também recebemos pessoas, turistas ou locais, que nos vêm pedir informações, como é que eu posso chegar, que autocarro é que eu posso apanhar, não é? Ou seja, e, portanto, nós prestamos todo esse tipo de informações, totalmente gratuito e, portanto, mas estamos ali para ajudar, não é? Ou seja, o ponto principal é a informação turística, mas nós também damos informação local, não é? Seja onde um restaurante para se jantar, almoçar, exatamente. Muito bem.
E para terminar, portanto, sei que tem algumas viagens de sonho para realizar, como a Nova Zelândia, os fiordes da Noruega, a Islândia e as 7 maravilhas do mundo. Portanto, já sabe que agora pode também, portanto, contar com a Living Travel, não é? Para as realizar, mas fale-nos da sua experiência como turista e das suas viagens. As que já fez. Sim. E as de sonho, enfim, conte-nos um bocadinho. Que eu já fiz, neste momento já fui a Londres. Boa. E a Madrid este ano. Muito bem. Boa. No ano passado fui a Londres sozinho, não planeei nada, apenas vi mais ou menos os locais. Em Madrid já contei com a ajuda da Living, com o nosso departamento de MC. Boa. Com algumas sugestões. Com os nossos parceiros lá, imagino, claro que sim. Sim. Aliás, para poder recomendar tem que conhecer os serviços, não é? Portanto, sim. Boa. Agora tem aqui estes países, não é, que gostaria... Desde que eu fiz de Erasmus na Polónia, sempre tive mais interesse nos países mais frios. Ok. E é algo que eu sempre gostei. Islândia, Nova Zelândia. Boa. As 7 maravilhas do mundo é uma bucket list que eu tenho. Ok, boa. No próximo ano estou, de certo modo, a pensar em ir a Milão e ver se a Living Travel tem alguma ajuda nisso. Boa, muito bem, claro que sim, ou seja, agora estamos já a trabalhar, enfim, já está toda a equipa, já estamos a fazer, enfim, a planear aqui viagens de sonho para todos os nossos convidados e, portanto, isso será também um prazer trabalhar e ajudar o Bruno nessa sua nova aventura. Muito bem, Bruno. Muitos parabéns pela distinção, mais do que merecida, portanto, continuação de um excelente trabalho e mantenha este espírito de perfeito anfitrião e dedicação aos nossos convidados, que são a razão da nossa existência, portanto, não é? Naturalmente, muito obrigado. E, portanto, quanto a nós, já sabem, estaremos de regresso com mais estrelas livingtorianas que fazem a diferença e que nos fazem ser quem somos. Somos diferentes, somos únicos e autênticos, somos Living. Obrigado e até à próxima Living Talk.